Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Tererê com o Lira, né? Dia especialíssimo hoje, segunda-feira, né? Tem que ter um tererezinho pra gente fazer o nosso vídeo de toda semana. E hoje tá calor, então tá muito propício tomar um tererê. Vou tomar mais um golinho aqui, que tá gostoso. Bora lá, falar dos jogos do velho continente, né? Do nosso futebol europeu, deste último final de semana. Já começando com La Liga, porque La Liga, o Atlético de Madrid desencantou, né? Tirou a catiça, venceu o Villarreal no sábado pelo placar de 2-0. O Villarreal que estava bem, é um time que está na Champions League, né? É um time muito forte. E o Atlético de Madrid, enfim, venceu sua primeira, né? O Simeone deu graças a Deus que conseguiu tirar a zica, estava complicado, estava em 17º no campeonato, mas venceu e agora está com 4 pontinhos na competição, deu um respiro, não está obviamente do jeito que queria, mas o importante é os 3 pontinhos na mala, né, e tentar emendar agora uma sequência positiva para se recuperar na competição. Também no sábado, o Real Madrid enfrentou a Real Sociedade fora de casa, né, jogando no estádio da Real Sociedade, e saiu na frente com um gol do Mbappé. Mbappé que começou bem demais a temporada, viu? Mbappé tá voandaço e fez 1-0 no primeiro tempo, e ainda no primeiro tempo o Royce foi expulso numa jogada que ele puxou o atacante pelo ombro, e daí matou o contra-ataque, ia sair cara a cara com o goleiro, então foi expulso, uma expulsão até polêmica, porque tinha outro zagueiro chegando na cobertura, se não me engano acho que era o Militão, mas foi expulso e não teve o que fazer, foi pra rua, deixou o Real Madrid com um jogador a menos, mas não mudou a cotação do dólar, como se diz por aqui, né? Ficou mesmo assim com a vitória. Ainda no final do primeiro tempo, o Arda Güler fez o 2-0 com assistência do Mbappé. O Mbappé então saiu desse jogo com um gol e uma assistência. E ainda no segundo tempo a Real Sociedade diminuiu, descontou, mas não teve jeito. O Real Madrid ganhou mais uma da competição. O Real Madrid está jogando muito bem, a defesa muito sólida, apesar dessa falha do Royce, mas é um jogadoraço, sim, jogador craque, e um sistema defensivo muito bom, e sistema com o Xabi Alonso melhor ainda, né? Um técnico fantástico, genial, e que se der certo esse Real Madrid, briga para ser campeão de tudo, viu? O Real Madrid nunca conseguiu um triplete, uma tríplice coroa na sua história, quem sabe não é nessa temporada com o Xabi Alonso. Passando para o jogo do Barcelona, aqui se pegar a tabela, então eu vou pegar a tabela para daqui a pouquinho. O Barcelona meteu 6-0 apenas, 6-0 no Valência, 2 gols do Fermin Lopes, 2 do Rafinha e 2 do Lewandowski. Lewandowski e o Rafinha, os dois entraram no segundo tempo. Primeiro tempo, o Valência deu apenas uma finalização, um gol para fora, enfim, foi apenas um chute. E o Barça, acho que se não me engano, teve 11, 12, foi uma massa do Barcelona no primeiro tempo, apenas um golzinho do Fermin Lopes. Mas no segundo tempo, entrou o Rafinha, que tinha sido punido, né, por se atrasar no treino de ativação para a partida de ontem. Foi punido, começou no banco. A gente sabe como que o Hans Flick é rigoroso com essa questão, né? E o Rafinha entrou no segundo tempo e entrou com vontade, entrou com gás. Ele meteu 2 gols e decretou a vitória do Barcelona, uma goleada. O Lewandowski também começou no banco, sendo poupado para o jogo de quinta-feira da Champions League, né? E meteu 2 também, uma qualidade extrema. Só precisa fazer isso nos jogos grandes também, né? O Lewandowski que fez gol no Real Madrid e tudo mais, mas às vezes fica devendo um pouquinho quando precisa em jogos de Champions League, enfim. Mas o time do Barcelona ganhou uma confiança extra para essa estreia, né, na Champions League contra o Newcastle, jogando fora de casa. Classificação da La Liga nesse momento. Real Madrid, primeiro colocado com 12 pontos, venceu todos os seus jogos, tem 100% de aproveitamento. Barcelona com 10 pontinhos, vem logo na rabeira ali, teve um tropeçozinho fora de casa, mas tirando isso ganhou as outras 3 partidas. Lembrando que o Barcelona jogou 3 fora de casa e apenas uma em casa, então tem mais 2 partidas dentro de casa para igualar esse número até o momento. E o Espanhol ganhando nesse momento por 2-0, é o terceiro colocado da La Liga. O Espanhol que tem até agora, se não empatar o jogo, tem 3 vitórias, está jogando contra o Mallorca, que é o 19º colocado nesse momento, né? 3 vitórias e um empate, saldo de gol de 4. O Barcelona já é o melhor ataque da competição com 13 gols marcados. O segundo é o Real Madrid com 8. O Barcelona vai ser uma máquina de fazer gols novamente. E, enfim, é isso. A pior defesa é o Girona. Girona que poucas temporadas atrás fez aquela temporada histórica, chegando à Liga dos Campeões, e agora é o lanterninha. Tudo bem que são 4 rodadas apenas, mas é o lanterna da competição. 11 gols sofridos o Girona que faz, né? É um time pequeno, basicamente, né? Fez uma temporada da vida, acertou tudo naquela temporada, deu tudo certo, mas tá ali na zona de rebaixamento o Girona na lanterna. E agora Real Madrid
E Barcelona tem o Villarreal e o Atlético de Madrid também, né? Tem seus compromissos pela Liga dos Campeões da Europa. Passando para a Premier League, no sábado, Arsenal 3, Nottingham Forest 0. Gols do Zubimendi, 2 gols do Zubimendi, né? Um golaço, 2 gols bonitos na verdade, mas o primeiro, um golaço que o goleiro rebateu um escanteio, ele pegou de primeira, assim, de voleio, coisa linda demais, uma pancada, a bola até desviou no zagueiro, acho que era no Murilo, se eu não me engano, que desviou a bola, e matou o goleirão do Nottingham, não teve que fazer, 1-0, daí depois o próprio Zubimendi, se eu não me engano, fez 2-0, e o Gyökeres fechou a conta, o Gyökeres que tá se acertando, né? Tá fazendo seu golzinho lá, golzinho cá, mas sempre presente, sempre marcando, que é o que importa, né? Acho que a hora que ele embalar de vez, vai começar a meter 2, 3 gols nos jogos, igual era no Sporting. Também no sábado, tivemos Brentford 2, Chelsea 2 também, um jogaço também, que teve emoção até o final. Os gols do Chelsea foram do Palmer e do Caicedo. O Caicedo fez o gol da vitória, basicamente do Chelsea no finalzinho. Depois disso, o Brentford foi lá nos acréscimos e empatou o jogo novamente, falou negativo, Chelsea. Aqui não, é minha casa, aqui mando eu, não vai sair daqui com os 3 pontos, e assim fez, né? Assim fez o empate, um pontinho para conta, e empate decretado, o Chelsea tropeçando mais uma na Premier League, tá jogando bem, tá se acertando ainda com o seu novo elenco, né? Todo mundo se entrosando ainda. Uma vitória que parecia decretada, cedeu o empate, né? O Liverpool também foi outro que sofreu até o final. O Salah fez o gol de pênalti depois dos 45 do segundo tempo. Tava nos acréscimos já, um pênaltizinho bobo, cara. Uma bolinha bateu na mão com o braço erguido, não tinha o que fazer. Mas pênalti é pênalti, né? Venceu o Burnley fora de casa pelo placar de 1-0. O Liverpool que foi muito pouco criativo nesse jogo, né? Não teve quase nada de jogada trabalhada, enfim. Era só chuveirinho, só chegava no fundo, chuveirinho, bola pra dentro da área. Não tinha uma tabela dentro da área, não tinha uma jogada um pouquinho mais acelerada para tentar desmontar a marcação do Burnley, né? E não tinha nenhuma jogada individual também. O Virtus está devendo demais. Virtus, que foi uma contratação das mais caras, 170 milhões de libras, não está rendendo o que se espera do Virtus do Leverkusen, né? O Virtus do Leverkusen fazia gols, ia para cima, criava jogadas. Até o momento ele não está conseguindo ser o mesmo cara ainda, né? Acho que tem tempo, ainda está no período de adaptação, é normal, mas por enquanto está devendo muito futebol, né? O Isaac ainda não estreou pelo Liverpool, né? Acho que vai ser na próxima rodada. E o Ekitike também, que foi uma outra contratação, não conseguiu fazer nada nesse jogo, né? A bola basicamente não chegou para ele ter oportunidades claras de gol. O Salah também estava meio apagado. O Liverpool inteiro, na verdade, né, foi mal nesse jogo. Tirando a defesa, que não sofreu muito, mas a parte ofensiva faltou muita criatividade, né? E outro jogo destaque da rodada, no domingo, né, ontem, Manchester City 3, Manchester United 0. Que fase, né, do nosso United? O que tá acontecendo com o Manchester? Aquele cara do cabelo lá que ele falou que só ia cortar o cabelo se o United vencesse 5 seguidas, acho que vai alguns aninhos ainda para ele conseguir cortar o cabelo, né? Ele já tá com um capacetaço lá, mas que fazem? Não tá conseguindo. A hora que você pensa que o United vai conseguir alguma coisinha a mais, vem um resultado péssimo, horroroso, vem uma eliminação pro time da quarta divisão, vem uma goleada pro rival, enfim. Não tá fácil ser torcedor dos Reds nesse momento, né? Que fase complicada vive o United. 2 gols do Haaland, que você piscou, tá fazendo o gol. É um cara que fez 5 gols na data FIFA agora, semana passada, e agora voltou para a Premier League fazendo mais 2, então a média tá boa, né? 7 gols em 2 jogos, acho que não é para qualquer atacante. Ele que a galera critica, fala que ele é um cara que não tem muita mobilidade, enfim, não é um cara que decide muitos jogos ou que não tem tanta técnica, mas moscou, ele faz gol, né? Se sobrar para ele, se encaixar o estilo do jogo, se ele tiver um dia inspirado, é um cara que pode fazer até 5 gols, como foi o caso na semana passada, né? E outro gol do Phil Foden, né? Phil Foden que criou uma expectativa muito maior sobre ele quando ele surgiu no City. Daí, conforme foi dando a carreira, acho que ele não conseguiu manter o nível de expectativa que tinha sido criado por ele e abaixou seu nível. Ainda está num nível muito bom, mas não é o Foden que a gente esperava, né? Classificação da Premier League. Vamos lá. O líder é o Liverpool, que está com 100% de aproveitamento. Na segunda colocação, temos o Arsenal, que tem 3 vitórias em 4 jogos. E daí tem 3 times que têm 3 vitórias em 4 jogos. O Arsenal, o Tottenham e o Bournemouth. Sim, o Bournemouth venceu 3 das 4 até o momento. O Chelsea venceu 2 e empatou 2. É o quinto colocado no momento. E daí Everton em sexto, Sunderland em sétimo, City em nono e esse número de novo, né? Na temporada passada já foi assim. Manchester United, 14º colocado, venceu uma partidinha apenas só nessa Premier League. Eu fico com dó, real. Pra mim, o que acontece? O que é o futebol?
os, os grandes, os jogadores grandes, os times grandes, tem que estar no topo sempre. Para mim, essa é a graça. Óbvio que uma história tipo a do Leicester, que foi em 2016, ou a do próprio Girona, que a gente comentou aqui agora há pouco, é muito interessante. Eu amo essas histórias também. Mas quanto mais time grande estiver brigando lá em cima, acho que o contexto, o título, tudo que acontece naquele campeonato fica maior, sabe? Acho que é uma coisa que envolve mais torcida, enfim. Eu gosto demais, né? Eu fico com dó do Manchester United tá nessa situação. Passando para Liga Italiana. Cara, que jogaço tivemos, hein? Juventus e Inter de Milão. Isso foi no sábado. A Juventus saiu na frente, a Inter de Milão virou, a Juventus acho que virou de novo. Enfim, foi várias viradas, gol para tudo que é lado, gol no finalzinho, para lá e para cá. Foi um jogaço e a curiosidade desse jogo, com certeza, foi os gols dos Thuram, né? Porque o Lilian Thuram, o pai, jogador histórico da Juventus, estava na arquibancada assistindo esse clássico, viu o Caphen Thuram marcar para o lado da Juventus e o Marcos Thuram marcar para o lado da Inter de Milão. Então essa história é fantástica, né? O cara foi ídolo da Juventus, teve os seus filhos, passou a genética, o dom de jogar bola para os seus filhos e viu um em cada time nesse clássico gigantesco do futebol italiano, talvez o segundo maior clássico, o terceiro maior clássico, enfim, do futebol italiano, fazendo gol cada um para um lado. E, cara, se para um pai deve ser uma sensação sensacional. Acho que é muito mais prazeroso para ele, muito mais gratificante ver os dois filhos fazendo gol, cada um com uma camisa, do que quando ele fazia gol nos clássicos, enfim. É bacana demais, que história fantástica que tivemos nesse último sábado. O super líder Napoli venceu mais uma fora de casa contra um adversário não tão fácil, que foi a Fiorentina, né? Venceu por 3-1 no primeiro tempo, já estava 3-0, se não me engano. Gols do De Bruyne, do Højlund, dependendo a região do país que você está, a região do mundo que você está, a região da galáxia que você está, e do Balquemar pro Napoli. E o Luca Ranieri descontou para a Fiorentina, mas que Napoli bom de se acompanhar, é bom de se assistir. Um Napoli que joga bola, né, cara? Ainda mais que esse craque com o De Bruyne sendo o registro dessa obra, dessa orquestra, né? É um prazer demais esse Napoli jogar. Eu sou fãzaço do futebol bonito e o Napoli pratica um ótimo futebol, então eu gosto muito de assistir essa equipe do Napoli jogar. Outro jogo interessante que tivemos, Milan 1, Bolonha 0. Golzinho do Modric, sim, 40 anos, fazendo gol em alto nível, cara. O que esse cara joga é absurdo, velho. É sensacional. 40 anos que você tá fazendo gol assim num campeonato italiano, que é um campeonato muito disputado, muito pegado, e ele é um cara de meio campo que tem que correr o tempo todo, cara. Eu admiro demais, sou fã demais do Modric. Eu acho que pra mim é um dos maiores meio-campistas que tivemos nesse século XXI. É ao lado de uma galera muito gigante, uma prateleira com Xavi, Iniesta, o próprio Toni Kroos também, que jogou muito tempo com o Modric, Zidane, enfim. Acho que essa galera tá tudo. O Zidane talvez um pouquinho acima, mas o Modric tá nessa conversa, né? Ganhou a bola de ouro, não foi à toa, né? Pode se discutir a forma que ele ganhou, assim, se foi justo ou não, mas ele tava lá pra alguém ganhar essa bola de ouro, né? E foi ele que ganhou, enfim. É um cara sensacional. Classificação do Italianão, vamos lá. Série A. Tim, eu queria puxar antes, vocês me desculpam, gente, me desculpa. Cá está, Nápoles 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias. 6 gols marcados, 1 sofrido apenas, que foi esse para a Fiorentina. É o líder com 5 gols de saldo, 1 a mais que a Juventus, a velha senhora, que é a vice-colocada com 9 pontos também, e só tem um golzinho a menos de saldo que o Napoli, por isso está na vice-colocação. Cremonese, sim, a Cremonese é a terceira colocada com 7 pontos, 2 vitórias e um empate, é aquele famoso elefante na árvore, ninguém sabe como chegou lá, mas a gente sabe que vai cair. E a Udinese é quarto colocado com 7, Milan quinto colocado com 6, e o Como chegando a 6 pontos também nesse momento, vencendo a sua partida de agora, nesse exato momento, segunda-feira à tarde, vencendo o Genoa, que está na zona de rebaixamento nesse momento, né? A Roma é sétima colocada com 6 pontos também. A Inter de Milão começou mal, né? Começou mal, uma vitória apenas em 3 jogos, é a 11ª colocada, 3 pontinhos apenas. A Inter de Milão é um time que chegou na final da Champions League 3 temporadas atrás, se não me engano. Chegou na última semifinal também. Acho que das últimas 3, chegou em 2 semifinais e uma final, né? A Inter de Milão tá bem demais, tava bem demais na Champions League, né? Mas nunca mostrou esse futebol todo, na minha visão, né? Nunca conseguiu jogar uma bola que enfim, que pudesse fazer com que essa Inter fosse favorita, chegasse favorita para vencer, como foi, por exemplo, ao contrário, né? Chegou na final da Champions League, PSG Inter,
claramente o PSG era favorito, né? Ele mostrou esse favoritismo em campo. Não sei, para mim não era tanto assim favoritismo para fazer 5, mas dentro de campo eles mostraram a diferença, né? Passaram no Barcelona, sabe-se lá como, nem eles às vezes sabem como que passaram do Barcelona. Foi dois jogaços, dois deuses da cura, bola dentro de bilhão, batia na canela e entrava. O Barcelona martelava, bola na trave, o goleirão salvando e coisa maluca, coisa absurda. Mas enfim, uma temporada de renovação também para a Cinta de Bilão, que trocou de técnico, enfim, vai estar trocando algumas peças do seu elenco. Temos que ficar de olho. Passando para o campeonato alemão, a Bundesliga, o Bayern de Munique é uma máquina, um rolo compressor, né? 5-0 de novo no Hamburgo, 2 gols do Kane, um do Luiz Dias, um do Gnabry e um do Pavlovic. Que timaço, né, cara? A gente assiste o jogo do Bayern já sabendo que vai vencer, só não sabe de quanto, né? A dúvida é saber quanto que vai ser a goleada. Dessa vez foi 5, com 10 minutos tava 2-0, já tinha acabado o jogo, e daí era só aproveitar o espetáculo e assistir o jogo batendo palma, né? De tanta bola que esse Bayern de Munique joga, tanto futebol que esse time apresenta, demonstra, o time do Company que ficou algumas temporadas já para se acertar com esse time, mas está demonstrando que está fazendo um bom trabalho, e olho nesse Bayern de Munique para a Champions League também, acho que esse time pode chegar muito, muito, muito longe. Passando para a tabelinha da Bundesliga, geralmente da Bundesliga eu vou trazer só o Bayern, porque é o principal time, né? Quando tiver algum outro jogo mais interessante também, a gente traz, mas Bayern de Munique é o líder, obviamente, com 3 jogos, 3 vitórias, 12 gols de saldo, 14 gols marcados, uma máquina, um rolo. E Borussia Dortmund no segundo com 7, Colônia com 7 também, São Paulo com 7 também. Colônia e São Paulo no G4 é surpreendente também um pouquinho, né? O Frankfurt em quinto com 6 pontinhos e o Hoffenheim sexto com 6 pontos. Zona de rebaixamento. Mönchengladbach, Hamburgo e o Heidenheim, né? Os 3 times que estão mal demais. Detalhe pro Leverkusen, que está na 10ª colocação, venceu apenas uma nessa temporada. É um time que tá acostumado a esse meio de tabela, né? Só não estava acostumado a vencer o que venceu, jogar o que jogou na penúltima temporada. Ligue 1, Campeonato Francês, PSG 2, Lens 0, 2 gols do Barcola. Aqui a gente já sabe tudo que vai acontecer, né? O PSG vai ser campeão, assim como todos os anos, geralmente, né? A dúvida é saber se vai ter alguém que vai desbancar o PSG. Na verdade, não é nem desbancar o PSG, né? Saber se o PSG vai ser desbancado, porque ele só perde título se ele quiser. É o que o Marcelo Beckler sempre fala. O PSG já começa a Ligue 1 campeão. O máximo que pode acontecer é ele perder o título. E 4 jogos, 4 vitórias, 10 gols marcados. Tem até o segundo melhor ataque, não é o primeiro melhor ataque. O primeiro melhor ataque é o do Lask Lille, que é o segundo colocado, que tem 10 pontos e 13 gols. Terceiro é o Mônaco, quarto o Lyon, quinto o Strasbourg. O Lyon que teve todo aquele problema financeiro, né? Mas tá ali, tá conseguindo ficar vivo. Tava no soro até esses dias, não sabendo se ia cair pra segunda divisão ou não, se a justiça ia deixar ele na primeira. Enfim, rolo com o John Textor, uma doideira. Mas tá ali, o Lyon na quarta colocação. E o Rennes na sexta colocação com 7 pontinhos. E para fechar, a Liga Portuguesa. Benfica 1, Santa Clara 1. Benfica estava ganhando com um jogador a mais nos últimos lances do jogo. Acho que foi no último lance do jogo. Futamendi me faz uma barbeirada sensacional ali. Foi tentar afastar, foi dar um peixinho pro goleiro, furou a bola de cabeça, sobrou no atacante do Santa Clara, empatou o jogo ganho, que deixou o Benfica com esse tropeço jogando em casa. A torcida ficou revoltada com essa atuação do Benfica. Não foi nem só pelo lance, mas por toda a atuação do Benfica nessa partida em si, né? Porto 1, Nacional 0. Porto venceu sua partida jogando em casa e o Famalicão perdeu para o Sport 2-1. Classificação aqui da Liga Portuguesa, para a gente fechar o vídeo de hoje. Com o Porto na primeira colocação com 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias. Uma máquina, tá jogando bem o Porto. Sempre falei para ficar de olho nesse Porto das primeiras rodadas. O Sport em segundo com 4 vitórias e 5 jogos. Moreirense em terceiro com 12 pontos também. Famalicão o quarto com 10 pontos. Gil Vicente o quinto com 10. E Benfica o sexto colocado com 10 pontos também. A torcida tá full pistola com o Benfica. Mas temos uma Champions League agora nesse meio de semana para a torcida tentar um resultado melhor e ficar mais feliz. Por hoje é isso. Muito obrigado por quem ficou até o final. Deixa o like, manda pros amigos, dá aquela moral. Eu tô precisando demais da moral de vocês. Sempre vou trazer esse conteúdo de segunda-feira para vocês. E se Deus quiser, futuramente a gente começa a evoluir. Tem talvez novidades pro próximo vídeo já do canal na próxima segunda-feira. Veremos. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.